Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos tratar aí de alguns tópicos relacionados aí à atividade do GF, Grupos de Educação Emocional e Filosofia. Basicamente, dentro daquela série Triunfo Pessoal, na qual já tratamos dos sentimentos, da segurança pessoal, das paixões primitivas e das tendências primárias. Hoje vamos examinar dois tópicos, vingança e a fobia. Mas antes de iniciarmos, vamos apresentar aí o que é o projeto cultural Filosofia na PG, as suas diversas atividades ou vertentes. Então, o projeto Filosofia na PG, que é um projeto cultural, foi apresentado no edital 24 de 2019 do Governo do Estado de São Paulo, especificamente da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Tem o apoio do PROAC, Programa de Ação Cultural. E ele foi apresentado, projetado para ser executado no ano 2020 na Escola Estadual Professor Laudelino Fernandes dos Santos. Mas com o início da pandemia, no início de 2020 ali, e com o seu agravamento agora no início de 2021, o projeto teve que passar por diversas situações de readequação, sempre autorizadas pelos seus patrocinadores, e acabou, tendo que ser totalmente executado no modo virtual. Estamos aqui, quase que na reta final de execução desse projeto. Chegamos especificamente aí já atingindo mais de 80% da execução do projeto. Antes de falar aí do tema e das atividades do GF, vamos apenas mencionar, o que seria o café filosófico, que é uma das suas atividades. O café filosófico foi projetado para ter 10 eventos, sempre colocando um filósofo como representante, de determinado período da filosofia, devendo, usando como critério duas situações: que esses filósofos fossem distribuídos por toda a história da filosofia. Devemos ter aí filósofos da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, e sempre tendo, como teleologia, que seriam aí as finalidades, a busca da serenidade, do qual vamos ter a culminância quando examinarmos Herculano Pires no último evento. Então começamos com Pitágoras, representante aí dos pré-socráticos, depois tratamos de Sócrates e Platão, que são representantes aí do período antropológico sistemático, os três, Pitágoras, Sócrates e Platão, representantes aí da filosofia antiga. Depois falamos de Santo Agostinho, representante da filosofia medieval, e passando àquela classificação mais ampla, que não diferencia a era moderna, a filosofia moderna da contemporânea, tratamos de Spinoza, Kant, Hegel, Marx. Para encerrarmos, as atividades, ainda faltam Henri Bergson e José Herculano Pires. Sobre o Sarau Litero-Filosófico, que é a outra atividade, do qual já gravamos agora há pouco, A Peste, de Albert Camus, tivemos também a projeção de 10 eventos, dos quais aí 9 já foram executados. O vídeo aí do Albert Camus, A Peste, vai ao ar mais ou menos no mesmo momento que esse que nós estamos gravando. Então iniciamos com o Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, bem no início da pandemia, porque o contexto exigia, a temática aí da peste. Depois 100 dias entre céu e mar, de Amir Klink. Falamos depois da Revolução dos Bichos, de George Orwell. Tivemos 2 episódios de O Mundo de Sofia, de Joyce Gardner, direcionado mais aí para pessoal infanto-juvenil. Depois Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Depois Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Olga, de Fernando Moraes. E A Peste, de Albert Camus. Faltando aí apenas um evento que ainda vamos definir
qual obra vamos tratar. Então, especificado aí o Café Filosófico e o Sarau Liter Filosófico, vamos falar agora um pouco do grupo de Educação Emocional em Filosofia, das atividades realizadas e qual é a proposta. Diferentemente do Café Filosófico e do Sarau Liter Filosófico, o GF se propôs a realizar 8 atividades, das quais 6 já foram realizadas. Essa é a 7ª atividade. Começamos com vazio existencial, depois tratamos de depressão, reciclagem humana, sociedade do cansaço, né? Uma obra aí de Churran. Depois tivemos o início aí dessa série Triunfo Pessoal, no qual na primeira parte tratamos de sentimentos e insegurança pessoal, na segunda de paixões primitivas e tendências primárias, e hoje vamos tratar da vingança e da fobia, que são 2 temas interessantes. Vamos ver eles, como é tratado nesses temas, a partir de uma filosofia espiritualista que pode nos ajudar a compreender melhor o que são, né, a vingança e as fobias. O grupo de Educação Emocional e Filosofia foi criado aí depois de um trabalho de conclusão de curso apresentado na Universidade Federal de São Carlos, né, de pós-graduação de ensino de filosofia, que basicamente está assentada aí nas referências do CVV e de Carl Rogers, que é um psicólogo, né, e contribuiu muito também na pedagogia. Isso se deu muito bem nas escolas americanas e nós resolvemos fazer o experimento aqui no Brasil, dentro das escolas, e tivemos bons resultados. Sendo assim, se formou, né, os grupos de educação emocional em filosofia, de qual o projeto cultural Filosofia na PG projetou aí basicamente um curso de extensão, né, que essa é a finalidade dessa atividade. Sendo assim, vamos analisar inicialmente a vingança. Vamos ver o que Joana de Ângeles nos diz, com o seu português irretocável, o que seria a vingança. É um transtorno neurótico soez, que liberta do inconsciente forças desordenadas aí adormecidas, irrompendo com ferocidade combatendo o inimigo. É curioso notar que o inimigo não é aquele que se torna combatido, mas o inconsciente transfere de seus arcanos a inferioridade do ser, que é inimigo do progresso, do bem, da ordem, para atirar noutrem em fenômeno de projeção o que guarda internamente, detestando-o. Ao armar-se de calúnia de mecanismo de perseguição contra aquele a quem passa a odiar, está realizando uma luta inconsciente contra si mesmo. Aquele outro que está escondido no lado escuro da sua personalidade, que se lhe demora oculto na sombra. Então, iniciando com essa leitura superficial, agora vamos fazer uma leitura mais detida, analítica, né, sobre os pressupostos aí da filosofia da linguagem, examinar esses signos que nos aparecem aí. São signos arbitrários, né, que só o homem é capaz, né, de decifrar, diferentemente lá dos signos de ícone, que são de aproximação, e os de índice, que são os de relação de causa e efeito que os animais compreendem. Mas os signos arbitrários, né, colocam o homem aí como um animal simbólico na visão de alguns filósofos. Então nós temos essa capacidade de fazer a leitura filosófica, de interpretar essas situações, fazer reflexões com base na literatura para tirarmos conclusões ou respostas filosóficas. É um transtorno neurótico soez a vingança, certo? Um transtorno neurótico soez. Então a vingança é algo desprezível, dispensável, que liberta do inconsciente forças desordenadas e adormecidas. Então a vingança vem do inconsciente, né? Liberta tendências primárias, né? Paixões primitivas, irrompendo com ferocidade, combatendo o inimigo. Então, a partir do momento que são desencadeadas do inconsciente essas tendências primárias, né? Essas paixões primitivas, elas se dirigem, né, para algo, alguma circunstância, alguém. Mas na verdade nós vamos ver que é um combate de si mesmo, né?
contra a sua própria inferioridade. É curioso notar que o inimigo não é aquele que se torna combatido, mas o inconsciente transfere de seus arcanos a inferioridade do ser, que é inimigo do progresso, do bem, da ordem, para atirar noutrem, em fenômeno de projeção que guarda internamente detestando. Então há um tipo de projeção, né? Ao liberar essas forças negativas das tendências primárias, das paixões primitivas, o inconsciente traz para o consciente essas situações e o indivíduo acaba mirando em alguém, né, a sua total inferioridade e não percebe, né, que na verdade é um desafio aí que ele tem que desenvolver de eliminar isso da sua própria estrutura de ser, né, que são contrários. Essa imperfeição é contrária ao progresso, ao bem, à ordem, né? Pelo contrário, atrai o indivíduo para situações de retaguarda, né? Contrárias ao progresso, do mal ou da ignorância, da desordem. Então, acaba colocando a situação no indivíduo hostil ao progresso e ao seu desenvolvimento. Ao armar-se de calúnia, de mecanismos de perseguição contra aquele a quem passa a odiar, está realizando uma luta inconsciente contra si mesmo, embora não perceba, né? Aquele outro que está escondido no lado escuro da sua personalidade, né? O outro eu, né, dentro da personalidade, o inferior, que seria o objeto aí a ser vencido, na verdade ele é projetado para algum indivíduo externo ao indivíduo e que vai começar a sofrer as perseguições desse indivíduo que delinquiu, que está desequilibrado, que precisa ser colocado, né? Precisa ser conscientizado da sua real situação, que se ele demora oculto na sombra. Então, alimentando, permanecendo na vingança, essas tendências primárias e essas paixões primitivas demoram dentro do indivíduo, né? Estão ocultas no indivíduo e precisam ser trabalhadas, precisam ser objeto aí do autoaprimoramento, do autoconhecimento, para depois serem trabalhadas pelo aprimoramento moral do indivíduo. Como que funcionam os mecanismos da vingança? Fixa-se no adversário com implacabilidade, e suas metas se reduzem à sua extinção, do que dependerá sua liberdade. A partir desse momento, transtornado, emite ondas deletérias contra o outro, estabelecendo uma comunicação psíquica com aquele que considera seu opositor, minando as suas forças. Aqueles que se apoiam em mecanismos vingativos sempre foram vítimas de repressão infantil e juvenil, sentiram-se desprezados pelo grupo social e transferem agora suas frustrações para quaisquer outros, desde que isso os transforme em pessoas portadoras de poder e ambiciosos dirigentes de qualquer coisa, em que a personalidade doentia passa a ser homenageada, fruindo destaque dominador. Esses necessitam de profundo trabalho psicoterapêutico. Então vamos analisar, né, com uma leitura filosófica, o que esse trecho nos traz especificamente. Ela diz, né, que os mecanismos de vingança fixam-se no adversário com implacabilidade. São situações resistentes, né, difíceis de serem extintas. E suas metas se reduzem à extinção do que dependerá a sua liberdade a partir desse momento. Então, se ele não conseguir extinguir essa paixão primitiva, né, ele não vai conseguir se libertar. Transtornado, emite ondas deletérias contra o outro, projetadas, né, porque na verdade a luta é contra ele mesmo, estabelecendo uma comunicação psíquica com aquele que considera seu opositor, minando as suas forças. Então há ligações psíquicas entre esse que quer se vingar e o objeto da sua vingança, né, aparente. E acaba isso minando as forças, né? O indivíduo que se deixa guiar pela vingança, ele geralmente está extenuado nas suas forças, né? Ele começa a vivenciar uma situação aí que acaba prejudicando a própria saúde dele. Aqueles que se apoiam em mecanismos vingativos sempre foram vítimas de repressão infantil e juvenil, que vai gerar traumas, né? Sentiram-se desprezados pelo grupo social e transferem agora suas frustrações para quaisquer outros, desde que isso os transforme em pessoas portadoras de poder e ambiciosos dirigentes de qualquer coisa. Então, segundo a Joana de Ângeles,
partir do momento que o indivíduo aí sofre traumas, repressão infantil, juvenil, infantil também, né? E demais traumas aqui elencados, o que acontece? O indivíduo acaba gerando aí um mecanismo de tentar galgar aí posições no qual ele vai usar o instrumento da vingança para se sentir um pouco mais satisfeito, em que a personalidade doentia passa a ser homenageada, né? Vai querer homenagens e destaque, fruindo destaque dominador. Então é uma situação muito complexa. Eles necessitam de profundo trabalho psicoterapêutico, né? Da ajuda psicoterapêutica. Daí a necessidade da busca de um profissional que está habilitado para tratar o indivíduo que está atormentado por essas situações de vingança. Agora passando outro tópico, né? Fobia. Vamos ver, né, na visão de Joana de Ângeles, o que ela nos traz aí sobre a fobia. Entre as perturbações desencadeadas pela ansiedade, destacam-se invariavelmente as fobias, que se tratam de um medo irracional de determinado objeto, situação ou circunstância. Denominadas no passado de maneira especial na língua grega, essas perturbações apresentavam-se de maneira esdrúxula e ameaçadora, face à variedade de objetos e circunstâncias que as desencadeiam. Passaram a constituir um capítulo denominado como de fobias específicas, a que se refere às alturas, acrofobia, dos recintos fechados, claustrofobia, das multidões, oculofobia, dos gatos, ailorofobia, dos micróbios, bacilofobia. Então aqui ela elencou vários tipos de fobias. Ela trata aqui da origem, né, do termo e traz algumas ponderações. Entre as perturbações desencadeadas pela ansiedade, né, então o indivíduo ansioso ele acaba, né, desenvolvendo aí fobias, né, trazendo, né, para a sua consciência situações fóbicas que vão atormentar. Destacam-se invariavelmente as fobias, que se tratam de um medo irracional de determinado objeto. Quer dizer, não tem uma razão, né? Pelo menos que encontra explicação nas filosofias imediatas. Nós vamos ver que ela é totalmente racional, a fobia, você partindo do ponto de vista reencarnacionista ou de uma filosofia espiritual. Situação ou circunstância. Denominadas no passado de maneira especial na língua grega, os gregos percebiam isso, né? Essas perturbações apresentavam-se de maneira esdrúxula e ameaçadora, face à variedade de objetos e circunstâncias que as desencadeiam. Passaram a constituir um capítulo denominado como de fobias específicas. Então a fobia aí, depois estudada, né, mais particularmente, ela acaba sendo específica a determinadas circunstâncias, situações ou objetos. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Das alturas, a acrofobia, dos recintos fechados, claustrofobia, das multidões, oculofobia, dos gatos, ailorofobia, e sobre os micróbios, bacilofobia. Vamos ver a complementação. O que chama atenção é o medo em si mesmo, porque destituído de qualquer racionalidade, pela impossibilidade da ocorrência de qualquer mal ou prejuízo, no entanto irresistível, levando ao desespero aqueles que lhe sofrem o aguilhão. Face a essa irracionalidade, o paciente está preocupado com algo que lhe aconteça e o infelicite, gerando-lhe dissabor e sofrimento, mesmo que todas as análises dos fatos demonstrem a total impossibilidade disso ocorrer. Então aqui, Joana de Ângeles desenvolve no seguinte sentido. Ela diz, né, que o que chama atenção na fobia é o medo em si mesmo, né? É o medo em si mesmo. O sentimento de medo aí. Porque destituído de qualquer racionalidade, sempre partindo das filosofias imediatistas, né? Que vão ser caracterizadas aí por uma total irracionalidade na hora da análise da fobia. Pela impossibilidade da ocorrência de qualquer mal ou prejuízo. No entanto, irresistível, levando ao desespero aqueles que lhe sofrem o aguilhão. Então o indivíduo sofre, né, esse medo aí desencadeado pela ansiedade, que a gente denomina aí de fobia, e ele passa a perceber que não tem uma razão, né,
partindo aí das filosofias imediatistas, para se compreender o que acontece. Então o indivíduo fica sofrendo e dificilmente se consegue resolver a sua situação aí de sofrimento. Face a essa irracionalidade, o paciente está preocupado com algo que lhe aconteça e o infelicite, gerando-lhe dissabor e sofrimento, mesmo que todas as análises dos fatos demonstrem a total impossibilidade de socorrer. Então não basta você mostrar para o indivíduo que há uma irracionalidade, né? Que não há racionalidade naquele medo que ele está sentindo, porque isso é desencadeado, né, por uma experiência anterior da alma. Nós vamos ver. E não vamos conseguir com terapias imediatistas aliviar ou extinguir as fobias do indivíduo. As fobias estão associadas espiritualmente a condutas incorretas anteriormente vivenciadas. Quando se permitiram os indivíduos abusos e crueldades, ou sofreram sepultamento em vida, considerados mortos e estando apenas em estado cataléptico, despertando depois e vindo a falecer em situação deplorável, desenvolvendo a claustrofobia, ou foram vítimas de crueldades em praças e ambientes abertos, diante da massa alucinada, desencadeando fobia social, etc. Então aqui, Joana de Ângeles nos propõe agora sim um exame racional do problema da fobia, né? Partindo aí da anterioridade da alma, da tese reencarnacionista, de uma filosofia espiritualista. Vejam as conclusões a que ela chega. As fobias estão associadas espiritualmente a condutas incorretas anteriormente vivenciadas. Então, nós temos que admitir aqui a anterioridade da alma e a questão espiritual para entender, compreender e dar uma explicação racional para a fobia. Quando se permitiram os indivíduos abusos e crueldades. Então, muitos indivíduos, em suas vivências aí passadas, pecaram aí, né, entre aspas, pelos abusos e pelas crueldades. Isso gera um trauma, né, um transtorno no indivíduo que ele vai ter que equilibrar isso. Ou sofreram sepultamento em vida, né, pessoas eram muitas vezes enterradas e não havia aquele processo de velório, né? Então, muitas vezes aparecia aí a questão da catalepsia, da letargia. A ciência não estava desenvolvida para evitar isso. Considerados mortos, estando apenas em estado cataléptico. Daí que alguns acordavam, né? Despertando depois e vindo a falecer em situação deplorável. E causavam-lhe traumas, né? Que a alma acaba carregando isso de uma existência a outra. Desenvolvendo a claustrofobia, que é o medo de ambientes fechados aí, ou foram vítimas de crueldades em praças e ambientes abertos. Nossa história está repleta aí, né, de absurdos, de mortes violentas, dos quais muitos de nós, né, já estivemos envolvidos aí. Isso acaba gerando traumas, né, que vão se desenvolver na nossa vida agora, né, como um efeito aí também da ansiedade, diante da massa alucinada desencadeando fobia social, etc. É incontável o número de pessoas aí com fobia social, né? Basta a gente analisar a nossa sociedade que a gente vai perceber isso. Questão aí da aversão à sociabilidade, questões aí de se sentir desconfortável em situações, em festas, em aglomerações. Então muitos indivíduos têm isso, né? Muitas almas aí passaram por situações no passado aí, seja em praças e ambientes abertos, que lhes geraram traumas, né? E agora pensam, né? Sentem que vai acontecer a mesma coisa. Daí a importância, né? Desses nossos estudos, de uma psicoterapia, né? De uma psicanálise, para começar a aliviar e salvar esses indivíduos de si mesmos, né? Porque na verdade eles são vítimas de si mesmos. No momento em que não trabalham essas questões, eles acabam sendo eles mesmos agressores deles, né? Então é interessante conscientizar para o autoaprimoramento e para essas terapias aí que a ciência, que a própria psicologia nos coloca aí para ajudar a tornar esses indivíduos mais saudáveis.
Ao lado de diversas psicoterapias valiosas capazes de reverter o quadro fóbico, não há como negar-se a valiosa psicanálise, bem como a terapia regressiva a existências passadas, de acordo com cada distúrbio, de modo a encontrar seu estímulo traumático e trabalhá-lo cuidadosamente, assim interrompendo-lhe a força associativa. Não obstante, os resultados positivos que possam resultar, é conveniente não se esquecer da renovação moral do paciente, da sua mudança mental de atitude para com a vida, ao mesmo tempo laborando em favor do grupo social, portanto, de si mesmo, com vistas a seu futuro saudável e feliz. Que Joana de Ângeles encerra, né, a nossa análise sobre fobia. Vamos ver o que ela nos deixa aí de derradeiro sobre o tema aí da fobia. Ao lado de diversas psicoterapias valiosas, algumas das quais eu já citei aqui, né, capazes de reverter o quadro fóbico, né, podemos aí colocar a psicoterapia transpessoal, né, a própria psicanálise, a própria terapia de regressão a existências passadas. São várias alternativas colocadas aí para o indivíduo, né, sanar essas situações de dificuldade. Não há como negar-se a valiosa psicanálise, bem como a terapia regressiva a existências passadas. Então aqui foram elencadas, né, as psicoterapias, não é mencionada, por exemplo, a transpessoal, mas de muita utilidade. Sugiro que pesquisem, né? A questão da psicanálise, que é mais conhecida, e a questão da terapia das regressiva a existências passadas deve ser feito com muito cuidado, né? Como é muito bem advertida aí pelos especialistas nesse tipo de regressão, né? Nem sempre você pode fazer um processo de regressão no indivíduo, que às vezes acaba se tornando pior do que já está. Então tem que ser um profissional bem habilitado, né? Bem experiente nessas situações, que vai avaliar caso a caso e, se for necessário, fazer essa regressiva a existências passadas para ajudar o indivíduo a resolver os seus conflitos internos, de acordo com cada distúrbio, caso a caso, né? De modo a encontrar seu estímulo traumático, o que desencadeia o trauma, e trabalhá-lo cuidadosamente. Vejam que precisa aí também da vontade do indivíduo, né, de se libertar disso. Não é algo mágico, né? O esforço do indivíduo para se libertar dessa situação, assim interrompendo-lhe a força associativa. A partir do momento que o indivíduo vai trabalhando essa questão, vai se cortando nessa força associativa de um episódio anterior, impresso ali na alma do indivíduo, e das situações de momento, que lhe trazem muitas tristezas e traumas aí, muitas situações difíceis. Não obstante, os resultados positivos que possam resultar, a melhora, né, é conveniente não se esquecer da renovação moral do paciente, porque senão vai ser inócua a situação, né? O indivíduo se liberta de uma situação anterior e acaba, pela sua moral desequilibrada, desencadeando outros traumas, né, que vão repercutir lá na frente, né, na trajetória da sua alma, da sua mudança mental de atitude para com a vida, sua postura, né, diante da vida. Tem que haver uma modificação em relação a isso, ao mesmo tempo laborando em seu favor do grupo social, ao mesmo tempo laborando em favor do grupo social. Ele tem que trabalhar, né, ajudar a comunidade dele ali, né, porque é ali que ele está situado, é ali que ele está envolvido, e nós sabemos que quando você trabalha para a felicidade, trabalha para o bem dos que estão ao seu redor, você acaba sendo o maior beneficiado aí, né? Portanto, de si mesmo, né? Ela conclui aqui, já que quando nós ajudamos os outros, acabamos sendo ajudados, né? Nós recebemos o que damos, né? Com vistas a seu futuro saudável e feliz. Então, procurando aí a terapia conveniente, procurando o trabalho de autoaprimoramento e também se conscientizando, né? A importância desse estudo para levar o indivíduo a ter consciência sobre a sua real situação, nós podemos aí alcançar um futuro interessante, saudável e feliz, como nos colocou aqui a Joana de Ângeles. Assim nós vamos encerrando a atividade de hoje, lembrando aí do sorteio, né?
que está disponível lá no Instagram. Tem um post sobre o sorteio dos 2 leitores de livros, direcionado aí para os estudantes da Escola Estadual Professor Laudelino Fernandes dos Santos. Como que faz para participar? Basta clicar ali, curtir, né, o Instagram, o Facebook, Twitter, canal do YouTube e fazer um comentário na postagem referente ao sorteio que vai ser realizado no dia 30/5. Sendo assim, encerramos mais essa atividade. Ficamos aí faltando uma dessa atividade ou vertente, que ainda vamos selecionar. Grato aí pela presença de todos. Espero que todos possam estar aqui conosco nos próximos eventos, nos próximos estudos. Até uma próxima.